Com as medidas tarifárias aplicadas contra a China e muitos outros países, Donald Trump conseguiu irritar a comunidade internacional e os americanos diante das passeatas, das manifestações contrárias à ação do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Agora a culpa é só de Donald Trump? Eu fico um pouco em dúvida. Ou a agenda dos Estados Unidos, a política para com os outros países contribuiu para essa atitude também do Donald Trump. Porque os Estados Unidos, eu tenho observado ao longo dos anos, que a política para o Oriente Médio é a mesma. A sua agenda para o Oriente Médio é a mesma, independente se é democrata ou se é republicano. Veja o que aconteceu no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, o que acontece com os palestinos no território palestino, feito que os Estados Unidos financia o governo israelense com arma e dinheiro para travar guerra. O governo israelense, a meu ver, ele se comporta como uma ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio. Veja que ele já bombardeou a embaixada do Irã na Síria, bombardeou o Líbano, e há décadas que ele bombardeia, invade e ocupa o território palestino. E a política dos Estados Unidos, a sua agenda para o Oriente Médio, a meu ver, é sempre a mesma. Desde que eu acompanhei com Bill Clinton, que até passeio na caminhada na manhã, ele fazia com Yasser Arafat e não adiantava nada. Quer dizer, eu acho que a política também contra os países que estão próximos de superar os Estados Unidos economicamente, a gente vê o que os Estados Unidos têm feito com a China para tentar brecar o seu desenvolvimento. Quer dizer, está certo isso? Né? Não, os Estados Unidos não estão sabendo perder. Eu, em alguns treinamentos, seminários que eu já participei, eu ouvia falar que quando a empresa crescia demais e às vezes ela não tinha determinadas ações para o seu contínuo crescimento, seu fortalecimento, ela se tornava um dinossauro que, devido ao seu tamanho, ficou lento, perdeu o time. Então, será que os Estados Unidos, a gente não pode também fazer essa comparação, que os Estados Unidos está se tornando um dinossauro ou se tornou um dinossauro a entrar numa zona de conforto e visar ter como prioridade só em se tornar uma potência armamentista, sempre com armas de destruição em massa cada vez mais letais, instalando bases de mísseis em países da Europa, em pontos estratégicos. E, no decorrer dos anos, a prioridade dos Estados Unidos foi sempre essa. Vietnã, Afeganistão, Iraque, Líbia e a Palestina, que quem faz o trabalho sujo é o governo israelense. É quem faz o trabalho sujo.
Então, quando o governo americano desperta, o que é que acontece? A China está em segundo lugar. 2022 estava com 17 trilhões. 2024 bateu 18 trilhões e pouco. Em relação a 2023, houve um crescimento de 5%. Os Estados Unidos, em torno de 2 trilhões e 700, 2 trilhões o quê? 27 trilhões, veio para 29 trilhões e pouco. Teve um crescimento de 2,8%. A China cresceu 2,2% mais que os Estados Unidos, proporcionalmente. Então, quando os Estados Unidos parou para ver como é que anda a China, a indústria naval da China, salvo engano, ela é responsável pela produção de 82% dos navios porta-contêineres, 70 e poucos por cento dos navios porta-automóveis e 52% dos navios que estão aí navegando para transporte de gás liquefeito são produzidos pela China. Então, a China, em 2023, ela teve um pedido pelo governo francês de 16 navios porta-contêineres. Então, os Estados Unidos, salvo engano, a indústria naval produziu menos de um navio por ano, 0, alguma coisa por ano, navio por ano, no ano. Então, a China não se acomodou. A China vem impondo o mesmo ritmo de crescimento. Saiu de 2 dígitos, agora em 2024, 2023 foi 5% também. A projeção para 2025, 5% também. Então a China não tem zona de conforto com a China. A China está sempre querendo mais. Não se acomodou. Seja em construção pesada, seja em tecnologia. Carro elétrico, ninguém domina a tecnologia igual a China. Trem-bala, a China também. Das 10 maiores pontes do mundo, 8 estão na China. Tem uma que teve centenas de engenheiros participando. Agora, a China, recentemente, colocou 50 mil engenheiros para trabalhar no desenvolvimento de semicondutores. Recentemente, há algum tempo já. O maior porto do mundo e o porto mais movimentado do mundo está na China. O estaleiro com maior produção de navios comerciais está na China. Houve uma fusão de 2 estaleiros. Antes, a Coreia do Sul chegou a liderar a produção de navios comerciais, mas já há alguns anos a China a superou. Então a China tem dado exemplo de sempre procurar ser o melhor em todos os segmentos, em todos os nichos de mercado. O mundo tem muito que aprender com o gigante asiático. Eu creio que essa ação dos Estados Unidos não pegou a China desprevenida. Por quê? A China tem 5 mil anos. Os Estados Unidos, eu esqueci de pesquisar. Então, o que é que acontece? Para chegar no patamar que está, ela deve ter pensado em todas as variantes, todas as possibilidades, diante dos Estados Unidos se sentirem ameaçados com o crescimento dela.
econômico e militar. Então, o que é que os Estados Unidos pode fazer para tentar nos brecar, para tentar nos prejudicar o nosso crescimento, a nossa caminhada? Vamos nos prevenir. Eu tenho a impressão que esse tipo de raciocínio deve ter acontecido com o governo chinês. Porque tudo é planejado estrategicamente. Então, eu creio que não pegou a China desprevenida. Agora, eu acho que saiu como o tiro saiu pela culatra, porque o Canadá, eu li alguma coisa sobre o break de energia que poderia dar nos Estados Unidos. Títulos do Tesouro Americano que a China detém. Não sei se a China, jogou no mercado. Não afetou a China da forma que os Estados Unidos esperavam. Os Estados Unidos, a meu ver, quis dar uma demonstração de força, de poderio para o mundo. O mundo depende de mim. A China depende de mim mais do que eu dela. Mas a China, até então, está se mantendo tranquila, continuando o seu trabalho do dia a dia, no dia a dia, de desenvolvimento tecnológico, de novos lançamentos, crescimento econômico, geração de emprego. A China é um país também que não gosta muito de estar no holofote. A China sempre foi um país reservado, não alardeia seus projetos inovadores. Quando a gente pensa que não, que pensa, já ela apresenta o que foi feito, o lançamento, surpreendendo o mundo. Então, eu torço para que esse conflito cesse. Tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem a ONU, a China, inclusive, entrou com um pedido no Conselho de Segurança da ONU contra os Estados Unidos. Foi uma ação louvável que eu achei do gigante asiático. E eu já enxergava a China como um grande potencial há mais de 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Eu já cheguei a postar alguns comentários na Folha Online, na Infomoney, que nós aqui do Brasil poderíamos adaptar a nossa realidade, o modelo de crescimento do gigante asiático, da China. E continuo mais convicto ainda disso aí. A China está servindo de exemplo, de referência para o mundo. Pois é, eu acho que é isso aí. Os Estados Unidos, ele entrou numa zona de conforto e focou só no desenvolvimento militar, no seu poderio militar. Ele tentou trazer uma base americana aqui para o Brasil, utilizando a base de Alcântara, mas FHC não aceitou. Então, e os Estados Unidos continuam até hoje priorizando o poderio militar. Agora vai ter que rever seus conceitos. E olha que eu fico surpreso de ver essa postura de Trump, porque ele vem da iniciativa privada. Como é que um senhor que foi um empresário bem-sucedido, será que foi adotando esse tipo de postura, de atitudes impensadas no calor do momento que ele chegou a ser um empresário bem-sucedido?
Ou será que foi com decisões planejadas, criteriosas? Se ele fosse presidente de uma empresa privada, eu acho que ele já tinham pedido para ele dar licença da cadeira. Ele conseguiu irritar o povo americano, que a gente vê através das manifestações, e a comunidade internacional, lamentavelmente. E olhe que tem aí um grande... Ele está esquecendo aí dos conceitos aí do Philip Kotler, eu acho que é o pai do marketing, e os conceitos de Robert Kaplan, planejamento. Se eles estivessem usando aí o conceito dessas duas personalidades, desses ícones americanos, talvez ele não estivesse passando por um desgaste tão grande interno e externamente. Lamentavelmente.